Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é o que um casal evangélico pode fazer entre quatro paredes, tá? Tem um artigo aí também, pra quem tá vendo no YouTube, vai ter o link do artigo na descrição, tá? Do vídeo. Pra quem tá vendo o artigo direto, você vai ver que tem um artigo aí embaixo pra você ler. Mas caso você queira uma explicação um pouquinho mais falada, um pouquinho mais conexa, a gente também gravou um vídeo aí pra te ajudar, beleza? Basicamente é o que o casal evangélico pode fazer entre quatro paredes. Primeira coisa, gente, a gente não vai falar sobre especificamente a igreja evangélica, né? Não é uma igreja evangélica, mas as igrejas evangélicas, mas a gente vai falar de todo o contexto cristão, ali, igreja católica, ortodoxa, anglicana, evangélica, né? E dentro da evangélica tem milhões de denominações aí. Então a gente vai refletir um pouquinho aí com a Bíblia e com a tradição, que vem desde os primeiros pais da igreja lá, no começo, depois dos apóstolos, até hoje, né? Pra gente ver o que pode e o que não pode fazer entre quatro paredes. Uma coisa que é muito importante você entender. Primeiro, é claro que sexo tem que fazer dentro do casamento, tá bom? Eu acho que isso é muito claro. Tem algumas igrejas aí que são até LGBTs que refutam isso, né? Refutam várias coisas, né? Mas a maioria das igrejas ali entendem dessa forma, né? Porque tá muito claro na Bíblia isso, que se deve fazer sexo dentro do casamento. Porque o sexo, querendo ou não, por mais que você use 1 milhão de métodos contraceptivos ou para evitar um bebê, pode acontecer. A camisinha pode rasgar, o DIU pode não funcionar, um bebê pode vir. E é justo que esse bebê tenha uma família, é justo que esse bebê tenha uma referência masculina e uma feminina ali, né? Um amor mútuo, conjugal, um amor entre homem e mulher para poder ter de referência e poder ali cuidar dele da maneira que se deve. Então é importante que esse sexo seja feito dentro do casamento. Essa é a primeira coisa. Mas dentro do casamento, Guilherme, o que a gente pode fazer entre quatro paredes? Tá bom, vamos lá. A tradição, né? A maioria, as igrejas tradicionais cristãs, né, entendem mais ou menos da mesma forma. Existem dois pilares dentro do sexo, tá? O unitivo e o procriativo. O sexo tem duas funções: unir o casal. Lembra que Jesus diz lá em Mateus, deixa eu até pegar a passagem certinho, ó. Mateus 19, 4 a 6, né? Não leste o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, ele disse, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Eles têm que se unir, esse casal tem que ser unido e o sexo ajuda nessa união, tá bom? O sexo ajuda e ele tem essa função de unir o casal, da intimidade do casal tá cada vez mais junto, cada vez mais unido, né? E o sexo ajuda nesse cenário. Então o sexo tem essa função que é muito importante desse casamento, dentro do casamento, que é unir o casal. Unir o casal, mesmo se o casal por acaso foi infértil, o sexo ainda tem uma função muito importante dentro do casamento, que é unir o casal, tá bom? Até em Coríntios, 1 Coríntios 7, 1, 5, Paulo ensina que o sexo é um dever mútuo do marido e da mulher. Além disso, o sexo no casamento deve ser um ato de amor, não deve ser usado para satisfazer os desejos egoístas ou para ferir o cônjuge, né? Até saiu errado aqui, né? Ou seja, não é para satisfazer, sexo não é para satisfazer desejos egoístas, mas para unir o casal. Então é importante você entender isso. Tem essa função unitiva e o sexo precisa ter esse objetivo toda vez que é feito, unir o casal. Aí eu usei duas palavras aí para ajudar. Tá bom? Outro entendimento que é mais tradicional aí, né, das igrejas cristãs, isso é muito claro na igreja católica, tanto a ortodoxa, na verdade a católica e a ortodoxa, a única diferença que tem, a básica diferença em geral, né, é a aceitação do Papa, o resto são coisas mais pequenas ali, então geralmente quando o ortodoxo começa a aceitar o Papa, ele consegue ter uma comunhão com a igreja católica e passa para a igreja católica romana. Tá? A ortodoxa também é católica, mas não aceita o Papa, enfim.
existe essa divisão que foi antes da divisão da igreja evangélica, para quem não sabe, tá? Depois teve a divisão da anglicana, depois veio os evangélicos, então tem muita divisão na igreja, infelizmente o rapazinho lá de baixo veio para dividir e ele conseguiu fazer isso de certa forma na igreja. Então, mas vamos lá, vamos voltar para o ponto, né? Nesses entendimentos mais tradicionais, na igreja evangélica também tradicional, também tem um entendimento nesse sentido, tá? Que o sexo, além de precisar ser unitivo, ele precisa ser procriativo, ele precisa estar aberto ao plano de Deus de gerar vida. Ou seja, num entendimento mais tradicional, mais antigo, se você for ver, se você for procurar pesquisar de fato em livros mais antigos, no começo ali da igreja evangélica, lá quando Lutero veio, e na igreja católica, ortodoxa, anglicana, enfim, né? Você vai ver que o sexo precisa ter um aspecto reprodutivo, ele precisa ser aberto à vida, ou seja, dentro dessa união do casal, desse momento de amor, de união, onde o homem e a mulher formam uma só carne, Deus precisa ter a possibilidade de gerar a vida. O ser humano precisa dar essa possibilidade a Deus. Então, assim, no entendimento mais tradicional, todo ato sexual precisa ser finalizado ali na vagina, né? Não pode usar camisinha, pílula, enfim, né? No entendimento mais tradicional, tá? Se vê isso, né? Por quê? Porque basicamente, se Deus quiser te dar um filho, uma bênção, uma vida que você nem sabe para que serve, né? Você nem sabe quais são os planos de Deus para esse menino no mundo, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Você precisa estar aberto ao plano de Deus, você precisa estar disponível. Então, esse ato sexual precisa ser feito na vagina, né? O que pode ser feito para evitar filhos caso tenha uma razão justa para isso, né? Aí a gente pode falar de razão financeira, psicológica, um monte, né? É a tabelinha, né? Que apesar das maioria das pessoas não sabem, ela tem 90 e poucos % ali de efetividade, né? Ou seja, se você conseguir fazer um método certinho ali, né, e identificar os períodos férteis da mulher, que é possível até quando é desregulado o ciclo, né, se você for estudar os métodos Billing e outros aí que tem bem interessantes, você vai ver que a mulher consegue analisar o corpo dela e perceber quando está fértil ou não, apesar do ciclo poder ser desregulado, tá? Incrível isso, mas é possível. Tá? Então aí você pode evitar fazer sexo durante o período fértil, mas aí você faz no período não fértil. E no período não fértil, se Deus quiser te dar a vida, Ele vai dar um jeito ali de te dar para você. Então você precisa estar aberto ao plano de Deus. Esse é o entendimento mais tradicional, tá? Reprodutivo e procriativo. No reprodutivo a gente tem algumas passagens bíblicas aí que comprovam que a gente pode referenciar nisso, tá? Gênesis 1:28, onde Deus abençoa o casal com capacidade de procriar e multiplicar, né? No Gênesis que fala, né? Para procriar, multiplicar-vos e tal, né? Essa é uma das passagens que vem nesse entendimento, né? Gênesis 9:1, onde ele fala para Noé da descendência, né? Deuteronômio 7:13 aqui, né? Onde fala que Deus os amará, eu abençoarei e multiplicará as vossas descendências como as estrelas do céu e dará a vossa terra a vossos filhos depois de vós e todo que temer a Deus como vós, né? Então ele abençoa toda essa questão de filho, toda essa questão de descendência. Salmo 127:3, os filhos são a herança do Senhor e o fruto do teu ventre é seu guardalão. Lucas 1:48, desde agora todas as gerações me chamarão de bendita. Então Deus abençoa essa geração, Ele quer, dentro do amor conjugal, criar a vida juntamente com o consentimento humano, e é esse entendimento que a gente tem aí do sexo, que precisa ter esses dois pilares, tá? Outras coisas importantes do sexo aqui, só para terminar, prometo que não vou ficar enrolando pra caramba, tá? Dúvidas mais comuns, né? Sexo oral pode ou não pode? Sexo anal pode ou não pode? Vamos lá, gente. O importante no entendimento mais tradicional é que a função unitiva e procriativa
estejam dentro do sexo, tá bom? Então, assim, se essas duas funções estão dentro do sexo, as carícias podem ajudar a isso acontecer. Então, a relação sexual tem que ser finalizada ali na vagina, né? Para poder ter esse aspecto reprodutivo, mas você pode fazer as carícias e qualquer coisa que ajude nesse sentido, né? Para que isso aconteça, né? Portanto, que não fira de dignidade humana, não tenha possibilidade de doenças ali muito graves, alguma coisa nesse sentido. Então, o sexo oral, um entendimento mais tradicional, é permitido, portanto, que ele apenas seja usado para ajudar que o ato sexual seja finalizado na vagina e tenha um aspecto reprodutivo, beleza? Sexo, algumas palavras que dizem isso, né, para colaborar, vocês vão ver aqui no artigo também tem. 1 Coríntios 7:2-3, 1 Coríntios 7:3-4, Gênesis 2:24. Então, assim, tem algumas palavras que ajudam que eu coloquei ali para vocês depois estudarem com um pouquinho de mais calma, beleza? Sexo anal, pode ou não pode? Num entendimento mais tradicional, gente, não pode. O ânus é feito para defecar, né? Então, assim, a quantidade de bactérias ali, né? A quantidade de doenças, né, que podem ser transmitidas pelo sexo anal é absurda. Portanto, que várias doenças sexualmente transmissíveis foram vindas através, né, desse ato. Se você for estudar lá na ciência, na história, pesquisar as diversas referências, você vai ver que muito provavelmente veio do sexo anal essas doenças, né? Aí pode trazer doença tanto para o pênis ali, para quem está sendo ativo, né? A pessoa passa ativa nesse caso, né? Tô falando tanto relacionamento homossexual, tanto heterossexual aqui, as doenças, né? Então, assim, traz pro pênis no caso da pessoa ativa, né? Se for homem ou mulher no casamento, né? Que é o correto. Para o homem traz essa doença, para a mulher pode dar problemas digestivos, né? Bactérias no intestino, enfim, pode causar muita coisa, até infecções graves que podem até causar a morte. Então, assim, no entendimento mais tradicional, isso não é possível. Uma palavra que diz isso de uma forma muito claramente dentro da Bíblia é o seguinte, Romano 1, 26, 27. Por isso Deus os entregou às paixões infames. Até mesmo as mulheres trocaram relações naturais por outras contrárias à natureza. Então, olha o que Paulo diz aqui. Ele diz que as relações contrárias à natureza não são bem-vindas. Então, assim, não são lícitas, bem-vindas, né? Ele diz de uma maneira muito clara aqui. Até em Levíticos, é interessante ter uma passagem lá que tem outro contexto, tem um contexto histórico, enfim, etc. Mas também diz uma passagem muito forte que é o seguinte: não terá relações sexuais com um homem como se fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Ele fala de um sexo anal também ali, né? Então, essas relações antinaturais, se a gente estudar e ver direitinho, a visão mais tradicional cristã rejeita, tá? Rejeita bem o sexo anal. Pela questão das doenças serem muito agressivas ali, que podem ser transmitidos, né? E pelas questões de ser uma relação antinatural. O ânus foi feito para defecar, né? Não foi feito para ficar elástico através de uma relação sexual e para você ficar botando o dedo ou o pênis ali de uma forma que vai usar aquele orifício de uma maneira que não é natural e poder danificar aquilo, né? E trazer diversas doenças aí. Então, é basicamente isso, tá, gente? As duas dúvidas acho que é um pouquinho mais recorrentes, né? São essas. Então, assim, então tem que tomar muito cuidado dentro do sexo, se as duas pessoas concordam com que isso vão ser feito, né? Porque isso é importante, né? Isso é muito importante, porque a relação tem que ser algo que une o casal, né? Se for algo que um concorda, outro não vai unir muito o casal, vai causar um atrito, né? Que tenha a função reprodutiva e que dentro do sexo não tenha coisas contra a dignidade humana, né?
que possa causar doenças graves aí e acabar trazendo coisas ruins aí para tua casa. Beleza? No artigo também tem algumas recomendações para a intimidade do casal, como vocês ficarem um pouquinho mais íntimos aí, tá? Conversa, que pontos seriam interessantes trabalhar, tá bom? Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Deus abençoe demais e comenta aí no final do artigo ou no vídeo se você gostou ou não, se você tem mais dúvidas, que a gente vai te ajudar o máximo possível aí, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e tamo junto.